Olá, alunos e demais membros que estão inscritos no canal. Estamos aqui para a nossa terceira videoaula prática aqui no IFMA Campus Caxias. E hoje eu vou estar mostrando para vocês, na prática, como realizar a troca dos filtros de óleo, de combustível, filtro separador de água e óleo e o filtro de óleo hidráulico de um trator. Aqui para esse modelo nós temos o trator Massey Ferguson 4292. E eu vou estar apresentando para vocês agora os principais filtros que devem ser trocados, como eu já falei na aula anterior, e o tipo de óleo que deve ser utilizado aí para cada componente do trator. O sistema hidráulico é um tipo de óleo e o óleo do motor é outro tipo de óleo. Eu convido vocês agora para verificar a qualidade do óleo que vai ser colocado no motor, assim como a qualidade do óleo que foi extraído. Se vocês observarem, esse é o óleo que foi extraído do motor do trator, certo? Vocês percebem que ele está com a coloração muito escura. Isso ocorre devido esse óleo ele reunir várias impurezas que são geradas durante a queima de combustível, certo? Por isso ele vai adquirir essa coloração. O ideal é que você realize a troca a cada 250 horas de trabalho, certo? E aqui nós temos o óleo que será colocado no cárter do motor do trator. O óleo que vai ser colocado no motor do trator, ele é diferente do óleo hidráulico. Para esse motor, desse trator, né, ele vai suportar uma quantidade aí de 13 litros de óleo do motor do trator, que é o óleo modelo 15W40, certo? Para o sistema hidráulico, eu apresento para vocês aqui esse outro tipo de óleo. Se vocês observarem, ele tem uma coloração diferente da coloração do óleo do motor do trator, porque para cada componente do trator, como eu falei para vocês em aulas anteriores, existe o óleo específico. O óleo do motor é um tipo e o óleo do motor do trator é o outro, certo? Para o sistema hidráulico, nós temos aqui esse óleo que é o LH68, o óleo hidráulico LH68, que é utilizado aí no sistema hidráulico. E quando realizar a troca ou abastecimento ou completar esse óleo hidráulico, geralmente quando você observa que está ocorrendo vazamentos no sistema hidráulico, você faz a recomposição, né? Inicialmente você faz o reparo, identifica onde está tendo esse vazamento, faz o reparo e depois completa com o óleo hidráulico, certo? Então o óleo hidráulico geralmente ele não é feita a troca integral, é feita só a complementação do óleo que já existe, depois de você identificar um vazamento, certo? Então eu mostrarei para vocês agora os filtros que são utilizados em cada componente desse, o filtro do óleo hidráulico, o filtro do óleo do motor do trator e o filtro de ar. Como vocês podem observar, vou iniciar aqui pelo filtro de ar do trator. Ele é um filtro duplo, certo? Composto pelo filtro primário, que é esse filtro maior, e esse filtro secundário, que é o filtro menor. A função desse filtro primário é reter as impurezas maiores, certo? Então, numa operação, ele vai reter as partículas maiores que são geradas nessa atividade agrícola. Vamos supor a aplicação de um calcário, que vai gerar muita poeira, né? Devido aí a densidade do material que é utilizado para a fabricação do calcário, a ocorrência de ventos, então vai gerar uma poeira que vai ser retida boa parte por esse filtro primário e a outra parte por esse filtro secundário que vai reter aí as impurezas menores, certo? Aqui nós temos o filtro desse trator que foi retirado, que já mostrei na aula anterior para vocês. Então, se vocês observarem a coloração, significa que esse filtro ele já foi feito várias limpezas, né? E agora ele precisa ser feito a troca. Não é recomendado que você sempre faça a troca quando você identificar que está sujo. Primeiro você faz aí umas 3 ou 4 limpezas desse filtro primário e também do secundário. E quando você identificar que realmente está precisando fazer a troca, quando você tentou fazer a limpeza 2, 3 vezes e não conseguiu mais, significa que está na hora de você fazer a troca do filtro e colocar um filtro novo desse aqui, para que a máquina possa funcionar perfeitamente. Apresento para vocês aqui o filtro de combustível, certo?
que é o modelo KX23. Ele vai reter algumas impurezas que tem no combustível que é utilizado nos tratores, geralmente o óleo diesel, né? Como vocês sabem, hoje existem muitos combustíveis adulterados e precisa ser feita a retenção aí, a filtragem dessas impurezas que vêm nesses combustíveis, certo? Então esse aqui é o filtro de combustível, que é o filtro KX23. Esse modelo, que é o PSL 836, que é o filtro do óleo do motor do trator, certo? Então é ele que vai reter as impurezas do óleo do motor. E aqui nós temos o filtro do óleo hidráulico, que é o modelo PSH 962, né? Então ele vai reter as impurezas do óleo hidráulico. E aqui nós temos o filtro separador de água e óleo, que ele vai separar a água que tem no combustível do óleo que é utilizado para queimar dentro do cilindro. Ou seja, esse motor ele é movido a óleo diesel. Mesmo assim, o óleo diesel ele pode vir com algumas impurezas, principalmente água ou outros componentes, e na medida que ele adquire uma certa temperatura, que você para a máquina, para a atividade, a água que tem nesse combustível, ela vai evaporar, depois ela vai condensar e vai acabar precipitando. E o filtro que vai fazer a separação deste óleo da água, que vai ser gerada, vai ser esse filtro aqui, que é o filtro chamado de separador de água, certo? E vocês podem estar observando agora o local onde é colocado cada um desses componentes, certo? Então, esse filtro de combustível, ele é um filtro duplo, são dois filtros desse mesmo modelo aqui, que ele vai nessa parte aqui do trator. Então, vou pedir para o cinegrafista aproximar um pouco mais aqui a câmera para poder estar mostrando para vocês, certo? Então, esse filtro, você vai retirar esse filtro velho que está aqui, certo? E vai substituir por esse filtro novo, certo? Aqui existem algumas observações importantes que você deve estar atento. No momento que você faz a substituição do filtro de combustível, vai gerar aqui no sistema bolhas de ar. Você não pode deixar essas bolhas de ar presentes nesse sistema, porque ela vai acabar danificando esse filtro ou mesmo o componente do trator, certo? Esse ar ele vai entrar na câmara de combustão e vai acabar danificando o cilindro do trator, do motor do trator, certo? Então, são dois filtros idênticos a esse que vão aqui nessa parte do trator. O filtro separador de água e óleo, geralmente ele vai aqui, né? Vocês observarem aqui tem o mesmo modelo, mesma marca até, né? Ele vai colocado aqui nessa parte. No momento que o trator ele faz a sucção do combustível aqui do tanque, né? Ele vai succionar o combustível através dessa mangueira, vai passar por este componente, que é o filtro. Ele vai filtrar a água que tem no combustível, a água que foi gerada durante alguma atividade, por conta aí da evaporação, condensação e precipitação dessa água, né? Ela vai ser adicionada ao combustível e esse filtro vai fazer a separação da água e do combustível. Um detalhe, essa drenagem aqui, se vocês perceberem, existe um dreno aqui embaixo, ó, que precisa ser realizada diariamente. Então, todos os dias, pela manhã, você chegou, tem que fazer a drenagem dessa água que tem aqui no filtro, né? Ela vai ficar acumulada aqui na parte do fundo do filtro. Você precisa fazer a drenagem dessa água pela manhã e também após a finalização da atividade, certo? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Quando você funcionar a máquina novamente, ela vai succionar essa água que tem aqui, né? Junto com o combustível, e vai mandar ela para o sistema, que vai ser feita a queima de água e óleo diesel dentro do motor do trator. E como eu falei para vocês, esse trator ele é movido a óleo diesel e não a água, certo? Então, se tiver água no sistema, vai danificar a câmara de combustão, assim como os cilindros também. Então, diariamente você precisa fazer a drenagem dessa água que vai ficar acumulada aqui. Nós temos aqui o filtro de combustível. Aliás, o filtro de óleo do motor, né? Então eu falei para você do filtro de combustível, o filtro separador de água e óleo e aqui o filtro de combustível,
o filtro do óleo do motor, que vai aqui nessa parte, né? Então você vai desrosquear ele aqui e vai colocar um filtro novo. Quando fazer a troca desse filtro? Sempre que trocar o óleo do motor, ou seja, a cada 250 horas de trabalho você tem que trocar o óleo do motor e também o filtro. Porque imagina, você vai estar colocando um óleo novo no trator e se você não fizer a troca do filtro, o que vai acontecer? O filtro ele vai estar com algumas impurezas aqui na parte interna dele. Então você vai estar colocando uma coisa nova para ser filtrada por uma coisa velha, que não vai dar certo, vai causar problemas aí no sistema do trator, certo? Então sempre que você trocar o óleo do motor, você também faz a troca do filtro de óleo, que ele vai aqui nessa parte, certo? Você pode estar observando aqui. E aqui nós temos o outro filtro, que é o filtro do óleo hidráulico. Ele é um pouco difícil de identificar aqui no trator, não vai dar para mostrar aqui nas imagens, mas ele fica logo abaixo aqui do motor do trator, certo? E ele é feita a troca, você faz a observação, verifica se o filtro está sujo e você faz a troca sempre que você identificar que está tendo vazamento no óleo do sistema hidráulico do trator, certo? Você identificou um vazamento, você percebeu que algumas peças hidráulicas estão tendo dificuldade de realizar as atividades, né? Essas peças elas estão desgastando muito rápido, significa que está tendo algum problema de vazamento ou que o óleo hidráulico precisa ser trocado. E sempre que você trocar o óleo hidráulico, também recomendo trocar o filtro do óleo hidráulico. É a mesma dinâmica do óleo do motor. Trocou o óleo do motor, trocou o filtro. Trocou o óleo hidráulico, trocou o filtro do óleo hidráulico. Certo? E aqui, como eu já falei para vocês, do filtro de ar, primário e secundário, que deve ser feita a troca sempre que você identificou que a sua atividade de limpeza não está mais funcionando. Você tentou limpar e ele não ficou próximo a essa coloração, né? Próximo a esse estado aqui de conservação, você faz a troca, certo? O recomendado é a cada 3 ou 4 tentativas de limpeza você fazer a troca desse filtro. Geralmente troca-se primeiro o filtro primário, porque ele vai ter uma proteção. Aí geralmente você faz a troca do filtro primário e posterior a troca do filtro secundário, certo? Então, aqui o nosso operador Arthur ele já fez a drenagem do óleo do motor do trator, né? Esse trator está com 250 horas de trabalho da troca anterior e agora precisa ser feito a troca do óleo, como eu já falei para vocês na manutenção preventiva, né? A cada 250 horas, semanal ou a cada 250 horas. No caso, chegou primeiro aqui às 250 horas, né? Você precisa ser feito a troca. Já foi feita a drenagem do óleo, né? E agora vai ser feito o abastecimento com óleo novo, tá ok? Então, fazendo aqui uma síntese para vocês, eu mostrei para vocês os tipos de óleo que são utilizados, né? Mostrei para vocês os tipos de óleo que são utilizados nesses dois componentes, que é o componente motor e o componente sistema hidráulico, que são, julgo aí, os componentes muito importantes aí do trator, certo? Mostrei para vocês aqui as colorações dos óleos que são utilizados, né? Então nós temos aqui esses dois, é o óleo do motor, aqui um óleo já utilizado e aqui um óleo novo. E aqui o óleo do sistema hidráulico, né? Mostrei para vocês quais são esses dois óleos que são utilizados, a quantidade que vai suportar essa máquina. Então, para o motor desse trator são 13 litros e para o sistema hidráulico são 46 litros, né? Mostrei para vocês os filtros, os principais filtros que estão trocados, o filtro de combustível, que é esse filtro aqui. O filtro do sistema hidráulico, que é esse modelo. O filtro separador de água. E aqui, por último, o filtro de óleo do motor. E aqui o filtro de ar, que deve ser trocado. Para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Desejo que todos tenham bom proveito desta aula. Revejam o vídeo quantas vezes for necessário. Deixo aqui um grande abraço a todos. Agradeço aqui ao cinegrafista Jails, ao operador Arthur. Tenham bom proveito desta aula.
A frequência eletrônica vai estar na descrição do vídeo, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.